Shalom, queridos! Shalom Leculam, Shalom a todos! Hoje é dia 5 de março do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 5 de Adar do ano 5785, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E a nossa missão, o nosso propósito é trazermos o judaísmo para os não-judeus por meio do cumprimento das 7 leis de Noah e por meio dos ensinos da Parashiot semanal da Torá. Essa semana nós estamos estudando mais uma porção da Torá e a porção dessa semana se chama Tetzaveh, que traduzindo do hebraico para o português significa comando, significa ordene. A nossa paraxá, para efeito de conhecimento, para você que vai estudá-la durante a semana, ela se inicia no livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 27, verso de número 20. Então, para iniciarmos o nosso shiur, para iniciarmos a nossa aula, vamos ler esse primeiro passuque da Parashá Tetzaveh, Êxodo, capítulo 27, verso de número 20. Então fala para nós a Torá: você deve ordenar aos filhos de Israel, e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro, esmagado para iluminar, para acender a lamparina constantemente. Livro de Êxodo, capítulo 27, verso de número 20. O que a Torá está falando para nós? Nós bem sabemos que nessa paraxá, Hashem vai dar algumas instruções referente ao serviço dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. E um dos serviços é o acendimento do candelabro, é o acendimento da menorá. Então vem a Torá e fala para nós aqui no livro de Shemot, capítulo 27, verso 20. E você deve ordenar aos israelitas que eles devem lhe trazer azeite de oliva puro. De acordo com Rashi, esse azeite ele deveria ser puro, isto é, na prática se usava as primeiras gotas desse azeite para acender a menorá, para acender as lamparinas lá no tabernáculo. Então esse azeite que era coletado, somente as primeiras gotas, de acordo com Rashi, ele deveria ser puro para não interferir na qualidade da luz, na qualidade da iluminação do candelabro. Então a finalidade da coleta desse azeite é acender a menorá, e esse acendimento deve ser feito com um azeite puro para que a iluminação seja perfeita. Esse é o ensinamento e os comentários do versículo 20 do capítulo 27 de Shemot, livro de Êxodo. Muito bem, entendendo que a função da menorá é iluminar, e nós sabemos que a Torá é lâmpada para os nossos pés, então com base nesse princípio que o azeite vai acender a menorá e a menorá vai iluminar, nós entendemos também que isso tem uma relação com o estudo da Torá. E é com base nisso que eu quero trazer o seguinte tema para esse shiur: como alcançar o conhecimento da Torá. É sobre isso que nós vamos tratar nesse shiur: como alcançar o conhecimento da Torá. Muito bem, já que o acendimento da menorá, a luz da menorá, ela tem a função de iluminar, então
o que representa essa luz da menorá? Já que nós vamos trabalhar em cima desse princípio. Muito bem, nós bem sabemos que a Torá, ela é a nossa luz. Nós bem sabemos que a Torá é a nossa instrução. E aqui eu quero enfatizar que nos ensinamentos judaicos nós aprendemos que Hashem, ele deu para o povo judeu 613 mitzvot, 613 mandamentos. Para os não-judeus, 7 mitzvot, 7 mandamentos. As mitzvot para os não-judeus, os mandamentos para os não-judeus, têm origem, de acordo com a Torá oral, lá na criação do Jardim do Éden. Foi lá que Hashem deu para Adão 6 mandamentos. Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome do Eterno, não assassinar, não roubar, praticar atos de justiça e não praticar relações proibidas. Então nós aprendemos pela Torá oral que Hashem, que Deus, ele deu esses 6 mandamentos para Adão. E o 7º mandamento foi acrescentado pós o Mabul, pós o dilúvio, para Noé, em Gênesis capítulo 9, verso de número 4. Então nós aprendemos que para os judeus nós temos 613 mandamentos. Os judeus, eles guardam os 613 mandamentos. Eles são instruídos a guardarem os 613 mandamentos. E os não-judeus, 7 mandamentos de acordo com a Torá e com a Torá escrita. Já falei aqui que Hashem deu para Adão 6 e a 7ª lei para Noé. Então nós sabemos que há mandamento para todo mundo, há mandamento para o povo judeu e há mandamento para as nações, para os Bene Noach. Então o que representa a luz da menorá? A luz da menorá, ela representa a Torá, ela representa o estudo da Torá, porque a Torá é nossa instrução, ela é a nossa iluminação. O Rabino Yitzhak Ginsburg, ele diz que a Torá, ela é a vontade de Hashem, é a vontade de Deus. Rabino Yitzhak Ginsburg fala que a Torá, ela é a nossa instrução e a nossa iluminação. Sendo assim, queridos, o que representa a luz da menorá? Respondo, representa o estudo da Torá, porque o estudo da Torá, o conhecimento da vontade de Deus, também traz iluminação para as nossas vidas, já que a palavra Torá, no original, significa instrução. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 23, porque um mandamento, porque uma mitzvah é uma lâmpada, a Torá é luz. Provérbios, capítulo 6, verso de número 23. Ora, vamos entender esse passuque, vamos entender esse versículo. Provérbios 6, 23, porque um mandamento é uma lâmpada. Ora, qual é a função da lâmpada? A função da lâmpada é iluminar, é trazer clareza, é eliminar a escuridão. Então, se o livro de Provérbios fala porque uma mitzvah, porque um mandamento é uma lâmpada, isso significa que quando nós praticamos a Torá, quando nós praticamos um mandamento que o Eterno nos ordenou, nós estamos, sem sombra de dúvida, desfrutando da iluminação da lâmpada de Hashem para as nossas vidas. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. É assim que está escrito lá em Terlim, livro de Salmos, capítulo 119, verso de número 105. Então, quando nós pegamos a ideia da menorá nessa paraxá, a Torá fala para nós que Moshe
deveria instruir o povo judeu a trazer o azeite puro. Esse azeite, como nós aprendemos pelos estudos, somente as primeiras gotas eram utilizadas para acender a menorá, porque as primeiras gotas eram gotas de excelente qualidade, isto é, não iria afetar a qualidade da luz da menorá. A função da menorá é iluminar. E nós pegamos essa ideia e respondemos a pergunta que essa luz da menorá, ela representa o estudo da Torá, ela representa a Torá. Porque está escrito em Provérbios 6:23, porque uma mitzvah, porque um mandamento é uma lâmpada, a Torá é luz. Então por isso que tem uma relação da menorá com o estudo da Torá. Quando nós estudamos a Torá, nós estamos em contato com a lâmpada. E a lâmpada aqui representa a instrução de Deus, representa a vontade de Deus para a sua vida. Alguém me perguntou, como saber a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com a Torá? Para você saber a vontade de Deus, você precisa praticar somente 7 mandamentos. Não praticar idolatria, adore somente o Criador, sirva somente o Criador, não brinque com o nome de Deus, não assassine, não roube, não pratique relações proibidas, tenha atos de bondade, não maltrate os animais. Quando você faz essas coisas, você estará agradando o Eterno à luz da Bíblia, à luz do ensinamento da Torá. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso de número 1. Capítulo 8, verso 1. A sabedoria do homem faz o seu rosto resplandecer. Ora, o que tem a ver Eclesiastes 8:1 com o que nós estamos aprendendo aqui? Ora, a menorá ilumina. Aprendemos aqui que um mandamento, ele é uma lâmpada, de acordo com Provérbios 6:23. E Provérbios fala que a Torá é luz. Luz no sentido de mostrar a vontade de Hashem para as nossas vidas. Luz no sentido de mostrar o caminho correto que nós devemos andar. Então, quando nós nos deparamos com a Torá, nós estamos em contato com a luz, descobrindo a vontade de Hashem, do Eterno para as nossas vidas, e nós vamos seguir nesse caminho maravilhoso, cumprindo as mitzvot, os mandamentos, que é pertinente aos não-judeus. Então aqui eu quero dizer que existe um caminho, existe a vontade de Deus para os não-judeus, que é guardar os 7 mandamentos de Noé. Agora, quando nós começamos a entender a Torá, quando nós começamos a entender a vontade de Hashem, nós começamos a receber a luz. E a ideia de Eclesiastes 8, verso 1, é justamente isso. Quando nós entendemos a Torá, quando nós entendemos a palavra do Eterno, quando nós entendemos qual é a vontade dele para as nossas vidas, o nosso rosto, ele resplandece. Eclesiastes 8:1 fala muito disso. A sabedoria do homem faz seu rosto resplandecer. Interpretando esse versículo, ou seja, quando alguém entende uma parte da Torá, quando alguém estuda e entende uma parte da Torá, o seu semblante muda, os seus comportamentos são transformados, o seu caráter recebe a luz de Hashem, a iluminação de Deus, ela começa a entrar na sua vida quando você começa a entender e executar a vontade de Hashem. Então, a ideia aqui é mostrar que a luz, ela representa a Torá. Quando nós estudamos a Torá, nós estamos em contato com a luz. E quando nós estudamos a Torá, nós entendemos a Torá, nós
começamos a ter o nosso rosto resplandecente. Isto é, nós começamos a desfrutar da vontade de Deus para as nossas vidas. Então essa é a ideia da menorá. A menorá ilumina, a Torá, ela ilumina a nossa vida. Então, como alcançar o conhecimento da Torá? Estudando a Torá. Nós precisamos aprender a vontade de Hashem. Um Ben Noach, ele pode estudar a Parashá da semana. Um Ben Noach, ele pode estudar os estudos da Torá pertinente às 7 leis de Noach. Não há nenhum problema nisso. Então, nós devemos tirar esse entendimento dessa Parashá, que a Torá é a luz. E quando a Torá é luz, quando nós entendemos que a Torá representa a luz, porque um mandamento é uma lâmpada, Provérbios 6, 23. E quando nós entendemos essa lâmpada, o nosso rosto ele começa a resplandecer. Isto é, nós começamos a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Muito bem. Livro de Salmos, capítulo 19, verso 1, diz as seguintes palavras: as mitzvot, os mandamentos divinos, são nítidos e iluminam os olhos. Ora, o que nós estamos aprendendo? Qual é a ideia do Salmos 19, 1? Que quando nós temos contato com a Torá, quando nós temos contato com a vontade de Deus, os nossos olhos são iluminados. Ora, em Eclesiastes 8:1 fala que a sabedoria do homem faz o seu rosto resplandecer. O livro de Salmos 19:1 fala que os mandamentos de Deus são nítidos e iluminam nossos olhos. O que nós estamos aprendendo com essas bases bíblicas? Estamos aprendendo que o contato, o entendimento da vontade de Deus nos coloca no caminho da luz, nos coloca no caminho da vontade de Hashem. Essa é a ideia, amados, que a Parashá está nos ensinando. Na verdade, a lição aqui é muito objetiva. Existe uma ligação direta entre a menorá, que representa a luz, e o estudo da Torá e as mitzvot. Porque a menorá acesa no mexicano iria iluminar. O estudo da Torá e a praticidade dos mandamentos de Deus também vão trazer luz para a sua vida e luz para o local que você está inserido. E nós vamos cumprir a nossa missão, que é fazer dessa terra a morada de Hashem. Então essa é a ideia, você ter esse entendimento que a menorá ilumina, a Torá ilumina a nossa vida, a nossa alma, e quando nós a praticamos, nós também estamos iluminando o mundo ao nosso redor. Então quando temos esse entendimento, nós vamos partir para o próximo entendimento, a importância da dedicação no estudo da Torá. Muito bem. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, tanto o conhecimento da Torá quanto o sustento do corpo, o que exige? Exige um empenho. Então, para você conquistar as coisas terrenas, você precisa de empenho. Você precisa acordar de manhã, você precisa trabalhar 8 horas por dia, você precisa se esforçar, estudar para ganhar o sustento do corpo. Da mesma forma, nós devemos nos esforçar para conseguirmos o alimento espiritual. Porque a avó te diz: prepare-se para estudar a Torá, pois ela não lhe virá como se fosse uma herança. Então, muitas vezes, os seus pais, eles deixam uma herança para os filhos. Muitas vezes os pais vão deixar uma herança para os filhos. Tratando-se de conhecimento da Torá, você precisa se preparar, você precisa estudar a Torá. Essa é a ideia aqui. O porquê a avó te diz:
Prepare-se para estudar a Torá, pois ela não lhe virá como se fosse uma herança. Objetos materiais podem ser transmitidos por herança, mas o conhecimento da Torá, não. Se a pessoa não se dedicar devidamente, não importando se seus antepassados foram grandes sábios da Torá, não herdará esse conhecimento. Porém, dedicando-se ao empenho de forma devida, alcançará sem dúvidas esse conhecimento. Então, o que o Porquê Avot está nos ensinando? Que precisamos ter empenho, precisamos ter dedicação no estudo da Torá, para nós nos alimentarmos, satisfazermos as nossas demandas, as nossas necessidades materiais. Nós precisamos de empenho, precisamos acordar cedo, precisamos ir para o nosso trabalho, e lá no final do mês nós vamos receber o resultado do salário, que é o nosso pagamento, e dessa forma vamos conseguir suprir as nossas demandas pessoais e físicas. Mas por que nós conseguimos? Porque houve um empenho da nossa parte. Então, o que o Porquê Avot está nos ensinando aqui é que para o estudo da Torá também devemos ter empenho. Não podemos ser preguiçosos. Devemos separar um tempo diário para Deus. Devemos separar um tempo diário para estudarmos os mandamentos de Hashem, os mandamentos do Eterno. E isso me faz lembrar do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus. Então, se nós precisamos de empenho para suprir as demandas materiais, precisamos de empenho também para crescermos no conhecimento de Hashem. Como falou o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus. No que diz respeito ao sustento do ser humano, a Torá diz: Bezeat aperra torral lahem, com o suor do teu rosto comerás o sustento. E em outro versículo, no Salmo 128, verso 2, encontramos: quando tu comes o trabalho de tuas mãos, tu és louvável e tudo está bem contigo. Veja, tanto Gênesis, Bereshit 3,19, que está escrito: com o suor do teu rosto comerás o sustento. E no livro de Salmos 128, 2, está escrito: quando tu comes o trabalho de tuas mãos, tu és louvável e tudo está bem contigo. Ora, o que isso significa? Em todas essas passagens, nós estamos aprendendo, queridos, nós estamos notando aqui que há algo comum entre o conhecimento de Deus, entre o conhecimento da Torá e o sustento. E qual é a correlação aqui? O empenho para consegui-los. Então isso significa que realmente, quando nós, já recapitulando, nós entendemos, como nós aprendemos, que a Torá é luz. É isso que nós aprendemos nessa aula, que a Torá, ela é luz, porque está escrito no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios 6:23, porque o mandamento é uma lâmpada. Então, quando nós temos esse entendimento, que um mandamento da Torá é uma lâmpada, e isso significa na prática que nós estamos entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso nos faz também lembrar de Eclesiastes 8:1, a sabedoria do homem faz o seu rosto resplandecer. Então todos esses versículos, Provérbios 6:23, Eclesiastes 8:1, Salmos 19, que fala que os mandamentos de Deus são nítidos, iluminam os olhos, isso está nos ensinando uma grande lição, que nós precisamos nos empenharmos para adquirirmos o conhecimento de Deus e assim
fazermos a sua vontade na face da terra. Baruch Hashem, Parashá Tetzaveh, que significa Ele ordenou. Que possamos tirar essa lição, a importância de estudar a Torá. Baruch Hashem, Shavuot Tov, boa semana a todos.